Inacreditável! Zé Felipe acaba de tomar uma das decisões mais difíceis de sua carreira. E o motivo vai te fazer refletir profundamente sobre confiança, lealdade e os bastidores da vida dos famosos. O que aconteceu com Maressa, a assessora que ganhava impressionantes R$18 mil por mês, é uma lição que todos nós precisamos aprender sobre os limites entre vida profissional e pessoal. E prepare-se, porque essa história mostra um lado maduro e sensato do cantor que poucos esperavam ver. Se você quer entender como os famosos lidam com situações delicadas e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque conteúdos assim chegam primeiro aqui. Curtem esse vídeo se você também acredita que confiança é a base de qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. E comenta aí embaixo, você faria a mesma coisa no lugar do Zé Felipe? Gente, para entender essa história incrível, precisamos primeiro contextualizar o momento delicado que Zé Felipe e Virgínia estavam vivendo. Como vocês sabem, o casal anunciou uma separação que chocou os fãs no final de maio, durante uma viagem a Portugal. Foi uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, porque eles sempre mostraram uma família unida e feliz nas redes sociais. Mas aqui é onde a história fica interessante e mostra a maturidade do Zé Felipe. Durante esse período difícil, ele descobriu algo que o fez tomar uma atitude que muitos podem questionar, mas que na verdade demonstra sua integridade e senso de justiça. Maressa Lopes, que trabalhava como assessora pessoal do cantor, estava sendo muito bem remunerada. Ganhava nada menos que R$18 mil por mês, um salário que demonstra o quanto Zé Felipe valorizava o trabalho dela. Porém, gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Segundo informações que circularam na mídia, Maressa teria compartilhado detalhes da vida pessoal do cantor com Virgínia durante o período de separação. Imaginem a situação. Uma pessoa de confiança que tinha acesso aos bastidores da vida do artista, supostamente passando informações sobre cada passo dele para a ex-esposa. Agora, aqui é onde a história fica ainda mais interessante. Muita gente pode pensar, nossa, que maldade do Zé Felipe demitir a assessora por isso, mas calma. Vamos analisar essa situação com maturidade. Primeiro, é importante deixar claro que Maressa sempre negou qualquer envolvimento impróprio ou qualquer suposta traição profissional. Ela inclusive se pronunciou nas redes sociais, rebatendo fake news e defendendo a sua reputação. O que aconteceu, na verdade, mostra uma lição linda sobre como lidar com situações delicadas da vida. Zé Felipe, mesmo em um momento de separação conjugal, demonstrou que consegue separar as coisas. Ele não tomou essa decisão por raiva ou por impulso, mas sim por uma questão de princípios profissionais. É uma atitude que mostra maturidade emocional. Vocês sabem que eu sempre falo aqui no canal sobre como é importante manter a dignidade mesmo nos momentos mais difíceis da vida. E o Zé Felipe está dando um exemplo disso. Ele poderia ter criado um escândalo, poderia ter partido para ataques ou acusações públicas, mas não. Ele simplesmente tomou uma decisão profissional baseada em seus valores. E olha que legal isso, gente. Durante todo esse período, mesmo com toda a exposição na mídia, tanto Zé Felipe quanto Maressa mantiveram o respeito mútuo. Ela continuou defendendo a reputação dela, negando qualquer envolvimento romântico ou traição profissional, e ele tomou a sua decisão, sem partir para ataques pessoais. Isso me faz lembrar de uma coisa muito importante. Nos relacionamentos de trabalho, especialmente quando envolve pessoas famosas, a confiança é absolutamente fundamental. Um assessor tem acesso a informações muito íntimas, conhece a rotina, os compromissos, as emoções, enfim, praticamente vive a vida da pessoa que assessora. Imaginem vocês na posição do Zé Felipe. Você está passando por um momento delicado de separação, precisa lidar com a exposição na mídia, com as especulações, com os cuidados com as crianças e ainda por cima descobre que talvez informações suas estejam sendo compartilhadas para a ex-esposa. É uma situação que exige muita sabedoria para ser resolvida. E aqui é onde eu acho que o Zé Felipe mostrou uma característica muito bonita. Ele conseguiu separar o profissional do pessoal. Não partiu para ataques contra Maressa, não criou polêmica desnecessária, simplesmente tomou uma decisão empresarial. Isso é maturidade, pessoal. Aliás, vocês notaram como a própria Maressa se comportou durante toda essa situação? Ela se defendeu quando necessário e esclareceu os boatos, mas sempre manteve o profissionalismo. Inclusive chegou a fazer posts defendendo Virgínia de ataques nas redes sociais, mostrando que, independente da situação profissional, ela mantém o carinho pelas pessoas. E falando em Virgínia, que situação delicada para ela também, né? Imaginem estar passando por uma separação e ainda ter que lidar com especulações sobre terceiros envolvidos, sobre vazamentos, sobre quem é culpado ou não. Ela também demonstrou maturidade ao não alimentar polêmicas desnecessárias.
Sabe o que eu acho mais bonito nessa história toda? É como as pessoas conseguiram manter a dignidade mesmo em uma situação tão exposta e delicada. No mundo onde qualquer situação vira barraco nas redes sociais, ver pessoas lidando com conflitos de forma madura é realmente inspirador. O Zé Felipe podia ter feito um showzinho, podia ter exposto detalhes íntimos, podia ter partido para acusações públicas, mas não, ele tomou uma decisão profissional baseada em seus critérios e pronto. Isso mostra que ele aprendeu a separar as emoções das decisões práticas da vida. E vocês sabem que eu sempre defendo aqui no canal que os famosos também são seres humanos, também passam por dificuldades, também precisam tomar decisões difíceis. E ver o Zé Felipe lidando com essa situação de forma tão sensata me faz ter ainda mais respeito por ele como pessoa. Aliás, gente, vocês perceberam como toda essa situação pode ter contribuído para o crescimento pessoal de todos os envolvidos? Separações são sempre momentos de reflexão, de reavaliação de valores, de definição de prioridades. E parece que tanto Zé Felipe quanto Virgínia estão usando esse momento para amadurecer ainda mais. Aliás, gente, vocês perceberam como durante todo esse período, mesmo com a separação, ambos continuaram priorizando o bem-estar das crianças? Isso é o mais importante. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo são as pessoas que mais precisam de cuidado e carinho nesse momento. E os pais estão demonstrando que, independente das diferenças pessoais, o amor pelos pequenos continua intacto. E olha que lição linda essa história nos dá sobre confiança nos relacionamentos profissionais. Não importa se você é famoso ou não, se trabalha com celebridades ou com pessoas comuns, a confiança é sempre a base de qualquer relacionamento trabalho saudável. Quando essa confiança é abalada, é natural que mudanças aconteçam. O interessante é que Maressa, mesmo depois de tudo, continuou se posicionando de forma respeitosa. Ela negou qualquer envolvimento romântico com Zé Felipe, esclareceu que sempre manteve uma relação profissional e até defendeu Virgínia de ataques nas redes sociais. Isso mostra o caráter dela. Vocês sabem que eu sempre falo aqui no canal sobre como é importante admirar pessoas famosas, também observar como elas lidam com as adversidades. E nesse caso, tanto Zé Felipe quanto Maressa mostraram que é possível resolver conflitos sem baixaria, sem exposição desnecessária, sem criar mais drama do que já existe naturalmente em uma situação delicada. Imaginem a pressão que é viver sob os holofotes. Qualquer decisão vira notícia, qualquer movimento é analisado, qualquer palavra é interpretada de 1000 formas diferentes. E mesmo assim, conseguir manter a dignidade e tomar decisões baseadas em princípios, não em emoções do momento. É realmente admirável. E, gente, essa história me faz refletir como é importante termos pessoas de confiança ao nosso redor. Não importa se somos famosos ou anônimos, todos nós precisamos de uma rede de apoio sólida, de pessoas que sejam leais, que respeitem nossa privacidade, que nos apoiem nos momentos difíceis e que, quando descobrimos que essa confiança foi quebrada, mesmo que sem maldade, é natural que mudanças aconteçam. O que eu acho mais legal é que aparentemente não há mágoa entre as partes. Maressa continua seguindo a sua vida profissional, Zé Felipe continua tocando sua carreira e Virgínia continua focada em seus projetos. Todos conseguiram superar essa situação de forma madura. Aliás, vocês viram como a família do Zé Felipe se comportou durante todo esse período? Poliana Rocha, a mãe dele, fez questão de esclarecer que não tinha desavenças com ninguém, que não parou de seguir Maressa nas redes sociais e que as pessoas estavam criando situações desnecessárias. Isso mostra como uma família unida consegue manter a harmonia mesmo em momentos delicados. E falando em família, que exemplo lindo de como proteger as crianças durante uma separação. Mesmo com toda a exposição na mídia, tanto Zé Felipe quanto Virgínia conseguiram manter as filhas longe das polêmicas, continuaram mostrando momentos de carinho em família e deixaram claro que o amor pelos pequenos continua sendo a prioridade. O que mais me impressiona nessa história toda é como cada pessoa envolvida conseguiu manter sua dignidade. O Zé Felipe tomou uma decisão profissional sem criar escândalo, a Maressa se defendeu quando necessário, mas manteve o respeito, a Virgínia continuou focada em seus projetos sem alimentar polêmicas e até a família estendida se posicionou de forma respeitosa. Isso me faz pensar que talvez nós, como sociedade, possamos aprender muito com essa situação. Quantas vezes nós, diante de conflitos, partimos logo para o ataque, para a exposição, para o drama? E aqui temos um exemplo de como é possível resolver diferenças mantendo o respeito mútuo. Gente, eu acho que essa história toda vai ser lembrada não pelas polêmicas que poderiam ter sido criadas, mas pela maturidade com que todos os envolvidos lidaram com uma situação naturalmente delicada. É um exemplo para todos nós de que é possível crescer com os conflitos, em vez de simplesmente ser destruído por eles. E olha que interessante, em meio a toda essa situação, tanto Zé Felipe quanto Virgínia continuaram trabalhando, continuaram cuidando das filhas, continuaram seguindo suas vidas. Isso mostra que, por mais difícil que seja uma separação, a vida continua e é possível encontrar forças para seguir em frente.
Aliás, gente, vocês perceberam como os fãs também reagiram de forma mais madura a essa situação? Claro que sempre tem aqueles que querem criar polêmica, mas a maioria das pessoas demonstrou apoio tanto ao Zé Felipe quanto à Virgínia, respeitando o momento delicado que eles estavam vivendo. E para finalizar essa reflexão, eu quero deixar uma mensagem importante. Relacionamentos terminam, situações profissionais mudam, conflitos acontecem, mas o que fica para sempre é como nós escolhemos lidar com essas situações. Podemos escolher o caminho da maturidade, do respeito, da dignidade, ou podemos escolher o caminho do drama, da exposição, da baixaria. Zé Felipe, Maressa e Virgínia escolheram o primeiro caminho, e isso faz toda a diferença. Eles mostraram que é possível resolver conflitos sem destruir pessoas, que é possível tomar decisões difíceis, mantendo o respeito, que é possível crescer com as adversidades. E vocês sabem que essa história me fez lembrar de tantas outras situações parecidas no mundo dos famosos, mas que infelizmente não tiveram o mesmo desfecho maduro. Quantas vezes vimos separações virarem verdadeiras guerras públicas, com acusações de todos os lados, exposição de funcionários, vazamento de áudios comprometedores. E aqui tivemos